O sol brilhava alto no céu azul e seus raios filtravam pela janela do nosso protagonista, que ainda dormia placidamente em sua cama sem ter ideia do dia que o aguardava pela frente. Uma doce voz feminina chamava insistente por alguém que aparentemente não queria acordar ou sair da cama. Essa voz também indicava que hoje era o primeiro dia de aula do ano e que era hora de começar a rotina. O menino, que também será nosso protagonista nesta história, ainda estava dormindo em sua cama e não parecia ter intenção de se levantar. A mulher que há instantes o chamava era sua mãe, e como toda boa mãe faz quando seus filhos não querem se levantar para ir à escola, decidiu acordá-lo de uma forma carinhosa e nada convencional. Magia elemental, bomba de água foram as palavras escolhidas que esta mãe recitou para alcançar seu objetivo. De repente, e como se fosse um Blastoise XD, um jato de água extremamente forte atingiu a cabeça do menino, que se sentou em questão de segundos ao grito de que já estava acordado. Momentos depois, podemos ver o protagonista sentado à mesa da cozinha esperando pelo café da manhã. Sua mãe o fornece quase instantaneamente e diz para ele comer e não se atrasar para a escola. O menino assente e também nos informa que a paciência de sua mãe dura apenas 3 segundos, o que foi comprovado pelo hematoma que o menino agora possui na cabeça. Uma vez terminado o café da manhã, ele avisa a mãe que está saindo de casa em direção à escola. Zangon Wei é o nome do menino. Baixo, cabelo preto e olhos amarelos brilhantes. Ele vive no continente Tianwu, e a oeste está Libo, o outro continente de seu mundo. O protagonista também conta que Tianwu é dividido em 3 cidades distintas, o Reino da Lu, que é o maior em território, ocupando 70% do total do continente. É o mais rico e mais forte em recursos. Felizmente para o resto das cidades e seus habitantes, eles têm um rei que não tem interesse em dominar os outros territórios, apesar de ter vantagem em quase todos os aspectos, então o Reino da Lua era reconhecido como a nação pacífica. Por outro lado, a Shilda. Este país era principalmente aquele que defendia os direitos e a honra dos cavaleiros. Seus cavaleiros eram, com certeza, os mais poderosos em comparação com os outros países. Por último, mas não menos importante, havia o reino de onde veio Provinha, nosso protagonista, o reino de Aixia, orgulhosamente reconhecido por ser o reino da magia. Cada cidadão aqui recebia educação em magia elemental, que tinha 3 divisões, elemental, intermediária e avançada. Os 3 reinos mencionados anteriormente pertenciam à raça humana e este trio de terras estava unido por uma causa comum, seus inimigos. Um deles eram os demônios, ou melhor conhecidos como a raça demoníaca, que eram muito parecidos com os humanos, exceto por um detalhe fascinante, seus olhos eram de um roxo intenso. Esta raça tinha a habilidade de dominar a magia negra e eram propensos à violência e sempre tinham más intenções. Por outro lado, havia o clã das bestas, que não nasciam com o dom de aprender magia, mas sim com uma força física brutal. Eles também tinham um exército real muito destacado e alta tolerância à magia. A história resume-se a que essas 3 facções poderiam entrar em conflito a qualquer momento, então um dia a raça humana decidiu construir um muro que os protegesse dos ataques de seus inimigos. Foi assim que construíram a Fortaleza Telum, a estrutura mais grande e resistente de todos os edifícios desse tipo. Esta fortaleza custou a vida de muitos humanos, mas graças a isso a paz chegou ao continente. Nunca mais os demônios nem as bestas conseguiram entrar no território humano. A fortaleza era mágica e os impedia. A paz já durava 200 anos. Terminando com o relato do nosso protagonista, nós nos transferimos para a Academia de Magia Elemental Senki. Uma professora da academia está de pé na frente dos alunos com um papel na mão. Em seguida, ela pede a todos os alunos que escrevam no papel qual é o tipo de magia elemental que cada um optaria por aprender. Todos obedecem e a professora começa a ler os papéis. Ela para Envei, que escolheu aprender a magia da luz. A professora começa a explicar ao jovem que o que acabou de escolher é principalmente utilizado por monges e curandeiros. Em seguida, ela dá uma excelente explicação para que o jovem tenha em mente, que diz que a magia da luz se tornou obsoleta e até um pouco inútil nos últimos anos. Isso se deve ao fato de que, há 200 anos, na guerra entre Oriente e Ocidente, 1/3 da raça humana eram magos brancos. Isso foi necessário, pois os demônios eram conjuradores de magia negra. Então a magia da luz foi responsável por neutralizar os ataques do inimigo. Uma vez que a guerra acabou e a fortaleza foi construída, dando à raça humana a segurança necessária, a maioria dos estudantes optou por outros tipos de elementos, já que o elemento luz, podemos dizer, não estava tão na moda ou tão útil nos tempos atuais. Vei leva um momento a mais para pensar,
mas a decisão estava tomada. O protagonista preferia a paz antes de qualquer outro elemento que pudesse gerar o oposto. Então ele reafirma sua decisão. Sua professora adverte que ele não poderá se arrepender depois, e imediatamente assente a sua solicitação. Após o dia escolar terminar, Vei volta para casa ansioso para contar aos seus pais sobre a escolha que fez. Ele está curioso para saber como eles reagirão ao comunicado. Seu pai, com muitas esperanças, pergunta se ele escolheu o elemento do vento, como ele fez no passado. Mas sua mãe, com as mesmas esperanças que seu pai, gostaria que seu filho respondesse que escolheu a água. Vei fica em silêncio, esperando não desapontar nenhum deles quando revelar sua decisão. Chegou a hora de dizer. O protagonista comunica que escolheu a magia da luz, como magia secundária, a espacial. Seus pais ficam atonitos e abrem os olhos, perguntando ao mesmo tempo por que ele fez isso. A explicação terna e comovente do garoto convence seus pais. Vei explica que não queria escolher nenhum dos elementos para que o outro não se sentisse triste. Mas também não queria escolher o elemento do fogo ou da terra para não gerar discordância elemental em casa. Isso também está relacionado ao que ele disse à sua professora e também ao elemento escolhido, a luz. E sua escolha foi realmente pelo fato de ser um entusiasta da paz. Sua mãe e seu pai o abraçam dizendo que foi uma escolha muito considerada e que estão comovidos com ela. No dia seguinte, na Academia de Magia Elemental, cada aluno consulta o quadro de distribuição de aulas para cada elemento. O protagonista não encontra nenhuma classe disponível para ele, então se pergunta se ao escolher o elemento da luz e ninguém mais dos outros alunos o ter escolhido, talvez a escola o tenha deixado à própria sorte e não oferecerá aulas apenas para ele. Enquanto seus pensamentos conspiram contra ele, sua professora aparece na frente dele e pede que ele a siga. Eles vão, e resulta que, havendo pouquíssimos alunos e professores do elemento luz em toda a academia, decidiram designar um professor especializado para ele, que estaria a cargo do professor Xiu. Após caminhar por um momento, eles chegam à sala do professor Xiu. A professora indica que o jovem está pronto para começar e o professor indica que entre. Vei fica paralisado ao ver o quão poderoso Xiu é, um homem alto, magro e de rosto sério. Com cabelos brancos longos que lhe dão uma aparência de pessoa sábia e importante, ele está de pé, com as mãos na cintura, fazendo com que todos os livros ao seu redor flutuem no ar, se abram onde ele precisa e depois voltem ao seu lugar original. Xiu se aproxima lentamente do protagonista. Quando está próximo o suficiente, ele observa friamente e pergunta se seu nome é Zangon Wei. Obviamente, o jovem responde que sim. Em seguida, o professor estende o braço e abre a palma da mão, pedindo para que ele deixe testar seu potencial. Com muita força, sua mão direita agarra o ombro de Wei, sem fazer nenhum esforço. O aluno é lançado para trás, caindo sentado no chão. Enquanto o protagonista pensa que este professor possui uma aura extremamente poderosa, Xiu lhe diz que para aprender com ele, ele terá que se esforçar 10 vezes mais do que os outros alunos da academia. Caso contrário, só terá momentos difíceis. Tendo demonstrado seu poder e caráter, ele ordena ao garoto e à professora que saiam do local. No dia seguinte, ele deverá chegar cedo à aula. À noite, Wei volta para casa preocupado com seu futuro na academia. Seus dias calmos terminaram. Ele está ciente disso e se entristece. No dia seguinte, o garoto sai de casa em direção à escola, mas algo não está certo e ele sabe o que é. Ao chegar à academia e depois de caminhar pelos corredores até o escritório de Xiu, ele hesita em entrar ou não. Aparentemente, seu novo professor o assusta um pouco e ele não está totalmente convencido se é realmente o que quer para si. Então ele decide dar meia volta e sair da escola. Mas não consegue. Uma voz de tom severo chama por seu nome, Zangon Wei. O protagonista se vira lentamente e timidamente, e sim, era o que ele esperava que realmente não quisesse esperar, o professor Xiu. Este lhe diz suavemente que ele chegou tarde para sua primeira aula. Wei assente sem argumentar, explicando que havia adormecido e, ao mesmo tempo, pede desculpas enquanto faz uma reverência. Xiu ignora isso e ironicamente responde que ele provavelmente ainda está com sono, então ordena que ele saia para o pátio da academia e dê 5 voltas ao redor dele para acordar completamente. Wei diz que não quer fazer isso, gaguejando de nervoso, pois 5 voltas ao redor do pátio poderiam acabar com sua vida devido ao péssimo estado físico que o protagonista tinha. Mas como ele não tem poder de decisão e também não quer contradizer esse professor rígido e assustador, começa a correr como ele havia ordenado. O protagonista começa a trotar como foi instruído, mas aos poucos vai diminuindo a intensidade com que estava fazendo.
E como a vida é casual, justamente nesse momento seu professor aparece para surpreendê-lo com a falta que estava cometendo. Xiu lhe diz que não aceita a preguiça da parte dele, para incentivá-lo a recuperar o ritmo com o qual começou, lança um feitiço de magia branca invocando um tigre feroz, cerca de 10 vezes maior que seu tamanho, e adverte que se ele não quiser ser devorado vivo pelo animal, que ele comece a correr. Uma vez que Wei termina o treinamento físico, no qual literalmente teve que correr pela sua vida, ele se joga no chão exausto, com a respiração ofegante. Xiu diz que sua atitude é realmente desprezível e patética. Isso irrita o garoto, que se levanta, e enquanto seus pensamentos lhe dizem para gritar para Xiu que ele é um professor horrível e mal-humorado que só quer humilhá-lo, de sua boca só sai a palavra você. Xiu vira-se olhando fixamente e pergunta o que ele tem para dizer. O aluno se atemoriza diante de seu superior e acaba dizendo que nunca imaginou ter um professor tão bonito e incrível, e que, para que ele se sinta orgulhoso dele, estudará duro para aprender tudo sobre ele. Xiu ignora as palavras doces do jovem e lhe comunica que sabe muito bem que ele é um mau aluno para os estudos. Então também decide incentivá-lo a estudar e o faz entregando um manual gigante de cor vermelha e pedindo que ele o estude de ponta a ponta para evitar se sentir envergonhado. O protagonista abre os olhos surpreso com o pedido de seu professor e prevendo o sofrimento que terá estudando aquele manual. Como se as más notícias para ele não fossem suficientes, Xiu define como objetivo que a memorização seja para o dia seguinte, caso contrário, ele seria obrigado a fazê-lo correr novamente com seu amigo, o Tigre de Luz. O protagonista se sente nocauteado pelo que aconteceu e enquanto retorna para casa pensa que já não sente mais o mesmo entusiasmo de antes em ir para a escola. Uma vez em casa, ele passa por trás de sua mãe e avisa que retornou. Sua mãe acha suspeito que ele tenha voltado tão cedo e também percebe que ele está deprimido, então pergunta o que aconteceu na escola hoje. Wei responde que foi um dia difícil e que seu professor lhe encarregou uma tarefa que será completamente impossível de realizar. Nisso, ele se aproxima de seu pai, que também estava prestando atenção a essa conversa, e promete ajudá-lo com sua tarefa impossível. Eles se sentam no sofá e, imediatamente, seu pai começa a ler o livro para ele, resumindo o mais importante e explicando com suas próprias palavras para tornar mais fácil de entender. Enquanto isso, sua mãe, que observa sua família da cozinha, dá apoio a ambos, mas há um incentivo específico para o pai da família. Se seu filho não aprender bem a teoria do livro, terá que lidar com o feitiço de bomba d'água dele. Enfim, uma daquelas mães que não pressionam seus filhos para aprender. Momentos depois das explicações que recebeu de seu pai, o menino responde que agora entende muito melhor as coisas. No dia seguinte, na Academia de Magia Elemental de Senki, chegou a hora das aulas para Wei. Xiu espera como sempre, com sua postura firme e mãos na cintura, com sua aparência séria e até um pouco arrogante. A aula começa perguntando ao aluno sobre conhecimentos básicos de magia. Neste caso, a pergunta é sobre do que depende o poder mágico? E o protagonista responde que é do nível do mago. A resposta está correta, mas não há parabéns para o aluno. Em vez disso, seu professor faz uma segunda pergunta: como se usa a magia avançada? Wei responde que através do uso de feitiços. O rosto de Xiu fica sombrio, mostrando um pouco de irritação com essa segunda resposta. Em seguida, ele responde que está errado e, brincando, dá um tapa na cabeça do aluno, que reclama de dor. A resposta correta é que se alguém quer usar magia avançada, deve ter uma grande força espiritual, e para ganhar tal força e poder, deve meditar diariamente. O aluno ouve atentamente as palavras de seu superior, mas nunca imaginou que ele o mandaria meditar nos próximos 3 meses, o que o surpreende, deixando-o sem palavras. Xiu explica que a partir do dia seguinte pelos próximos 90 dias ele não irá à escola, pois terá uma longa visita à capital. Então, como o primeiro passo de seu treinamento, exige que seu aluno vá à escola diariamente e use 8 horas exclusivamente para meditar. Desta forma, o protagonista fortaleceria seu espírito. Quando Xiu voltar da capital, ele testará seu aluno para ver quão fortalecido está seu poder espiritual e, a partir desse momento, tomará a decisão de ensiná-lo ou não. Seu professor dá meia volta e sai do local, mas não sem antes recomendar que ele visite a biblioteca, onde encontrará uma grande quantidade de livros sobre meditação, pois também existem várias técnicas para aperfeiçoá-la e pode ser que alguma lhe agrade mais do que outras. Wei, seguindo a recomendação de seu professor Xiu, visita a biblioteca da academia em busca de manuais de meditação.
Ele começa a ler livro após livro até encontrar um que realmente o convença, indicando que para meditar não é necessário alguma posição específica ou especial, apenas sentir o elemento mágico para reuni-lo. Isso motiva o garoto, que sorri, pensando que pode meditar sentado no chão, em pé e até deitado, sendo esta última posição a que mais lhe atrai. Então ele decide fazer o teste. Vei se deita no chão e, após fechar os olhos, começa a se conectar com os elementos de luz. Ele sente que no ar está esse poder mágico materializado em fios finos e pequenos raios de luz que se movem em direção a ele, como se estivesse reunindo-os. Talvez de maneira um pouco infantil, mas conseguindo o objetivo, ele se dirige a ele se apresentando como Zangon Wei, seu nome e sobrenome, e dizendo que a partir daquele dia eles poderiam brincar juntos e ser amigos. Agora o protagonista sente como uma sensação calorosa começa a envolvê-lo e como uma fina camada de luz gera uma aura ao seu redor. Wei expressa que começa a se sentir muito confortável e também um pouco sonolento. A noite cai na academia e nosso pequeno protagonista ainda está meditando. De repente, uma voz feminina interrompe o processo. Era sua mãe, que estava extremamente preocupada, pois seu filho nunca havia voltado para casa. Wei acorda com um sorriso, sua mãe o abraça e o parabeniza por ter se esforçado tanto na academia hoje e o leva pela mão para que juntos voltem para casa para encerrar o dia. Uma vez em casa, Wei está em seu quarto satisfeito com o treinamento e meditação que realizou, e se propõe a testar os poderes obtidos durante a tarde, já que ele supõe que deveria estar mais forte do que antes. Wei estende o braço e abre a palma da mão, implorando ao seu novo amigo, o elemento de luz, para brilhar diante dele e iluminar tudo diante de seus olhos. De repente, uma pequena bola de cor amarelada se forma em sua mão, é a magia do elemento luz que começa a respondê-lo. O menino sorri e se sente extremamente surpreso não só por ter conseguido isso, mas também pela recuperação de seu nível de magia. Wei se deita em sua cama para encerrar o dia tentando dormir. Enquanto fecha os olhos, pensa que forjou uma amizade com o poder do elemento luz, dizendo que se sente protegido e aquecido quando os invoca, como se fosse o abraço de sua mãe. E assim se passaram os 3 meses de nosso protagonista, treinando e meditando arduamente para melhorar sua conexão espiritual com o elemento luz e estar preparado para o retorno de seu grande professor Xiu. A data do retorno deste último finalmente havia chegado. Xiu entra em sua sala de aula onde encontra seu aluno Wei deitado no chão e praticamente dormindo. Ao ouvir alguém se aproximando, ele abre os olhos e reage surpreso diante de uma imagem que aparece subitamente sobre ele e grita demônio. Esta imagem era a de seu professor, que havia retornado à academia. Ao perceber o grave erro que havia cometido, ele se levanta de um salto e se lança sobre Xiu, abraçando-o fortemente e jurando que não o havia chamado de demônio, mas que naquele momento estava tendo um pesadelo. Ele também o enche de elogios, dizendo que nunca poderia chamá-lo de demônio, um professor tão benevolente e amável como ele. Xiu acredita em suas palavras, mas ao mesmo tempo lhe diz para soltá-lo, por favor. Wei solta seu superior, mas ele acaba repreendendo de qualquer maneira, pois estava dormindo quando chegou, enquanto lhe foi ordenado que meditasse. Xiu toma a decisão precipitada de enviar novamente seu aluno para correr por ter desobedecido suas ordens. Mas mais cedo do que tarde, Wei pede por favor que lhe permita mostrar que tem meditado intensamente em sua ausência. O professor concorda em dar-lhe essa chance e faz aparecer um cristal azul celeste. Em seguida, pede a seu aluno que por favor aproxime a mão dele. O cristal começa a reagir, atraindo o elemento luz de várias direções para ele. Esta era a prova de que o garoto havia alcançado seu objetivo. Xiu fica um pouco surpreso com o que aconteceu, mas não faz comentários a respeito. Wei, emocionado com a surpresa de seu superior, aproveita para perguntar a seu professor se achava que seus poderes mágicos haviam aumentado. Na cabeça de Xiu, apenas existia a sensação de que o menino era um prodígio da magia da luz, mas como bom professor, não podia dizer isso a ele para que o jovem não se entusiasmasse nem se sentisse superior a ninguém, ele deveria levar com calma. Mas isso não significa que ele não entende que o potencial no jovem era notável e que ele havia ganhado que começasse o treinamento real. Xiu diz a seu aluno que embora ele tenha poderes, eles não serviriam de nada se ele não soubesse utilizá-los, e que era hora de começar o treinamento com os feitiços básicos do elemento luz. O primeiro feitiço que o professor decide ensinar ao menino é o escudo de luz. Para isso, pede que ambos recitem juntos certas palavras e assim possam invocá-lo, pelo meu nome, elementos da luz, ouçam meu chamado. Reúnam-se diante de mim e detenham toda a maldade.
Após terminar a conjuração, um escudo de luz redondo e branco aparece diante de Xiu, que ainda tinha os olhos fechados devido à concentração necessária para o feitiço. Então ele abre os olhos e, pensando que seu aluno havia feito errado, começa a dizer que ele não recitou as palavras corretamente, mas leva um susto. Wei havia conseguido invocar um escudo também, e não só isso, mas era o dobro do tamanho do de seu professor. O menino pergunta inocentemente se ter dito palavras erradas era o motivo pelo qual seu escudo parecia melhor. Xiu parece surpreso e admite que seu escudo parece bastante forte. Em seguida, decide testá-lo. Pelo meu nome, gentil água, ouça meu chamado. Reúnam-se diante de mim e destruam tudo. Após recitar essas palavras, um jato de água muito semelhante ao da mãe de Wei aparece nas mãos de Xiu e bate fortemente no escudo do aluno. Agora, a surpresa do professor era ainda maior, já que o escudo do jovem tinha conseguido bloquear sem problema o jato de água do atacante. Xiu não desiste e realiza um segundo ataque, desta vez invocando elementos de fogo, então lança um orbe de fogo contra o escudo de seu aluno, mas também não dá resultado. O ataque é suportado. Xiu se sente surpreso, mas não quer demonstrar isso na frente de seu aluno, porém fica extremamente curioso que em apenas 3 meses o garoto possa dominar a magia, algo que a ele havia levado 1 ano de prática. Wei, com muita vergonha e sentindo que estava falhando com seu professor, diz que não consegue mais suportar seu escudo de luz e termina seu feitiço. Em seguida, ele pede desculpas. Xiu tenta mais uma vez convocar seu escudo de luz, tentando gerar um feitiço melhor do que da última vez, mas os resultados são os mesmos novamente, mesmo tamanho e força do seu escudo. Agora, não havia dúvida de que esse jovem seria um excelente mago e que em breve seria encarregado de abençoar a terra de Tianwu. Xiu diz ao seu aluno que depois das aulas do dia seguinte continuarão praticando ainda mais a invocação de feitiços básicos. A prática prometida pelo mestre é realizada. Wei mais uma vez abre um escudo de luz, daqueles que já havia demonstrado serem completamente eficazes, e com ele retém os ataques básicos de seu professor. Xiu tenta lançar magias elementais de água com o feitiço bomba de água, o mesmo que a mãe do protagonista usava para acordá-lo quando ele estava atrasado para a escola. Agora Xiu conjura magia elemental de vento e usa o vento mágico para golpear o feitiço protetor de luz de seu aluno. Mas também não tem efeito. E assim passaram os próximos 10 dias desses dois sujeitos. Então, uma vez que o professor sentiu que seu aluno estava preparado para dar o próximo passo, disse que sua magia defensiva estava muito boa e que agora era hora de começar com a magia espacial. Os olhos do protagonista se iluminaram com entusiasmo com as palavras de seu professor e, ao mesmo tempo, ele pensou comicamente que se um dia Xiu estivesse sendo ruim com ele, a magia espacial o ajudaria a escapar de seu professor. Xiu toma a palavra e diz ao seu aluno que a primeira coisa que fará é informá-lo sobre os fundamentos da magia espacial e, com os ouvidos atentos de Wei, Xiu começa sua explicação. A magia espacial é dividida em 2 partes, magia de movimento e magia de ataque. A distância do movimento depende do nível de magia de cada um, e a precisão de cada um desses movimentos depende do poder espiritual de cada pessoa. Essa magia de movimento dentro da magia espacial pode ser chamada de teletransporte. O teletransporte pode ser dividido em 3 partes, teletransporte de curto alcance, médio alcance e longo alcance. O teletransporte de curto alcance é usado para esquivar dos ataques do inimigo e reaparecer em uma área próxima sem se afastar muito do oponente, sendo o mais utilizado. Os outros 2 níveis de teletransporte praticamente não são usados pelos magos de hoje em dia. Agora é hora de o professor impressionar seu aluno e mostrar o poder do teletransporte de curto alcance. Para isso, ele se aproxima cara a cara e de repente desaparece diante dele como se nunca tivesse estado presente. Num piscar de olhos, o professor está atrás do protagonista e sacode o capuz de seu casaco, dando a entender que estava atrás dele. Em seguida, Xiu reaparece diante dos olhos da criança. Esta ação deixou Wei sem palavras, maravilhado, mais ansioso do que nunca para aprender a usar a magia espacial. Ansioso para conseguir, pergunta ao seu professor se precisa pronunciar alguma palavra para poder usar, como fazia com o resto dos elementos, e obtém como resposta que a palavra que deve pronunciar é mova-se. Agora, este surpreendente professor o convida a praticar o feitiço. Wei não perde tempo e pronuncia a palavra que seu professor disse que ele deveria dizer. De repente, o garoto se desmaterializa e consegue se teletransportar. A certa distância dali, ouve-se uma explosão de água como quando algo pesado cai em um recipiente líquido.
Acontece que o protagonista se teletransportou exatamente em cima de uma fonte próxima ao seu local de treinamento. Xiu o encontra sem problemas e, ao se aproximar, diz que ele terá que praticar muito teletransporte de curto alcance, já que, como toda magia espacial, é muito difícil de dominar. Mãos à obra do protagonista, que a partir desse momento começou a trabalhar arduamente no teletransporte. Wei começou a se mover em distâncias muito curtas até poder dominar a precisão. Depois disso, ele se animou a realizar movimentos mais longos, de cerca de 20 a 30 metros. Claro que isso exigiu mais tempo de estudo e trabalho, então ele ficou atrasado por alguns meses. Mais tarde, uma vez dominada a primeira distância, ele se atreveu a dar saltos de teletransporte de até 50 metros e também conseguiu dominar. Essa foi a vida do protagonista durante o próximo ano inteiro. Até que um dia ele conseguiu aperfeiçoar os movimentos com a maior precisão possível, incluindo até 100 metros de distância de teletransporte. No ano seguinte, em um dia normal como os outros, ele vai para a academia de magia para continuar o treinamento, mas é interceptado por Xiu antes de começar. Seu professor diz que ele praticou o suficiente durante o último ano e que seus movimentos já são precisos o suficiente para passar para o próximo nível de dificuldade. Então ele pede que o acompanhe para o novo campo de treinamento. Ao chegar lá, diante dos olhos do protagonista, estão dezenas de postes altos de madeira, cada um com um saco amarrado com algum material pesado dentro. Estes sacos se movem de um lado para o outro, batendo entre si nos outros postes. Xiu diz a Wei que o objetivo neste campo de treinamento é o seguinte, mas não lhe diz com palavras, ele mostra a ele mesmo realizando o circuito. O mestre sobe no primeiro poste e começa a se teletransportar de um para o outro, passando por cada um deles e sem sofrer nenhum golpe dos pesados sacos que se agitavam violentamente. Ao terminar, ele retorna ao ponto de partida junto com o menino. Agora ele indica que é a vez do aprendiz realizar a mesma ação. Wei sente muito medo de realizar este novo treinamento, pois percebe que seu professor é magnífico, mas com certeza não conseguirá imitá-lo. Xiu, que está atrás dele, pergunta ironicamente por que ele ainda não começou o treinamento. Talvez o protagonista prefira sair para brincar com seu amigo, o tigre branco de luz. Wei se assusta e começa a se mover. O menino para em frente aos postes e analisa por qual começar. Uma vez que acha que encontrou a rota correta, ele começa com seu primeiro teletransporte. Infelizmente, em seu primeiro passo, ele sofre um golpe frontal de um saco que o empurra para trás, ferindo seu rosto. Ele não desiste e mais uma vez faz uma análise do campo de treinamento e novamente acha que escolheu a melhor rota, então ele tenta novamente. Ele chega novamente ao primeiro poste enquanto pensa em criar um escudo de luz para se proteger dos possíveis golpes. Um saco o atinge por trás e logo depois outros atingem suas extremidades. Isso faz com que o protagonista se retire do campo e volte para seu mentor. Wei pede desculpas ao seu mestre e ao mesmo tempo pede permissão para retornar para casa, pois considera que não conseguirá completar esta fase do treinamento. Xiu rejeita firmemente seu pedido e diz ao seu aluno que ele não terá permissão para sair do local até anoitecer e enquanto isso deve continuar tentando. A decisão irrita muito o pequeno protagonista, que interiormente fantasia com um raio caindo sobre seu professor. De repente, a cena escurece e um raio aparece do céu e segue em direção ao seu mestre. Ele sente isso, mas sabiamente se limita a virar e olhar de soslaio para o aluno, que parece trocar sua raiva por surpresa, e quando isso acontece o raio desaparece antes de atingir Xiu. Mais meses se passaram e Wei quase se tornou um mestre na matriz de sacos. Agora ele consegue percorrer quase todo o circuito sem sofrer danos ou atritos. Ele entende muito bem que, apesar de seu professor parecer um demônio malvado, aprendeu muito com ele. Wei progrediu tanto que não apenas consegue se teletransportar rapidamente por toda a matriz de sacos, mas também consegue se proteger dos ataques de nível médio de elemento raio que seu professor lança à distância enquanto continua desviando dos sacos. Wei tem apenas 9 anos e dominou perfeitamente a teletransportação, embora seu professor resista em dizer isso e o acuse de não prestar atenção aos detalhes apesar de sua maturidade. Agora o protagonista conhece feitiços de luz de todos os tipos, desde escudos e prismas defensivos até ataques de luz como flechas e lâminas. Ele também aprendeu como se proteger da magia negra e dos gases venenosos, algo extremamente valioso para ele. Por outro lado, seu teletransporte de curto alcance é tão avançado que seu próprio professor não consegue acompanhá-lo. Por último, ele também aprendeu a regenerar sua magia de luz e seu mana para poder se manter sempre com as energias necessárias para continuar conjurando feitiços.
Agora vemos V indo para casa durante o anoitecer, mas algo o impede abruptamente no caminho. Um rugido feroz é ouvido e diante dele aparece um gigantesco leão de fogo com uma aparência ameaçadora. O protagonista não hesita por um segundo sobre o que fazer nesta situação e corre do local gritando por ajuda. O menino não entendia como uma besta demoníaca poderia estar tão perto da vila. Isso era possível? Vê e pede ajuda, mas aparentemente ninguém o ouve. Então é aqui que uma lembrança de seu professor Shio surge em sua memória. Seu mentor havia dito a ele que a melhor maneira de se testar como mago era enfrentando os desafios e não fugindo deles.